E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo não é um simples vídeo, e sim a continuação do nosso curso de manutenção de celulares gratuitos aqui no YouTube, tá bom? E hoje vamos iniciar a nossa nova aula, que é a nossa aula 9. É isso aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele super like e ajuda o nosso canal. Isso ajuda demais aí o nosso trabalho, tá bom? Então galera, na nossa aula de hoje vai ser uma aula bem interessante, onde a gente vai trabalhar com teoria e também com a prática, tá bom? A nossa aula vamos aprender como você resolver problemas simples em celulares, como você vai ganhar dinheiro em apenas uma limpeza de um aparelho, de um telefone, tá bom? Tá gostando? Então fica até no final desse vídeo, tá certo? E novamente pedindo para você que ajuda com aquele like e ajuda a se inscrever. E sejam bem-vindos aos novos inscritos, tá certo? Fico feliz demais em ver que meu canal tá crescendo, mas eu não tô crescendo sozinho, mas sim crescendo junto com você, tá certo? E novamente avisando para vocês que eu tenho um curso completo de manutenção de celulares, onde você vai se tornar um grande técnico na área, aprendendo tudo sobre manutenção, como medida de multímetro, esquema elétrico, troca de tela e muito mais no nosso curso completo, tá certo? Então, para não ter muita delonga, não falar muito nesse vídeo, vamos lá para nossa aula. Então galera, estamos aqui na nossa bancada, tá bom? Já estamos com um aparelho aqui para a gente mostrar para vocês quais são os métodos simples que você pode trabalhar e ganhar dinheiro, tá certo? Como limpeza e outros métodos que eu vou passar para vocês. Vocês lembram que na nossa aula passada a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu os procedimentos básicos de quando você recebeu um aparelho que não está ligando, tá bom? E essa nossa aula vai ser procedimentos que você conserta o aparelho, tá bom? E ganhar aquela renda extra na sua assistência. Então, o primeiro que eu falo sempre pra galera é limpeza. Por quê? Vamos dar um exemplo bem simples. Aqui eu tenho uma carcaça, tá bom? Vamos dizer que esse aparelho ele deu um problema de Wi-Fi. Se deu um problema de Wi-Fi, ele pode ser dois problemas. Ou ele pode ser a placa ou pode ser alguma oxidação. Vocês estão vendo essa malhazinha aqui? Essa malha aqui ela é responsável por receber a rede Wi-Fi do aparelho. Então se aqui tiver uma oxidação, tá certo? Essa oxidação ela vai impedir que esse contato aqui da placa funcione aqui, porque aqui é a antena que recebe o sinal Wi-Fi, tá bom? E o que é uma oxidação? Então, uma oxidação é aquela sujeira que ela cria uma crosta, e essa crosta ela acaba impedindo de um positivo e um negativo se encontrar. Então é como se eu tivesse com alguma coisa na frente aqui, quando eu conectasse aqui não ia ter contato aqui com minha outra mão, porque teria alguma coisa impedindo. Então isso seria uma oxidação. Como eu posso resolver essa oxidação? Aqui sempre vamos ter o álcool isopropílico para fazer esse trabalho. Então você pega uma simples escova, pega um pouco de álcool isopropílico, faz a limpeza na antena e faz a limpeza também no contato. Isso pode resolver um problema de um aparelho que está gerando mau contato. Isso não apenas para um aparelho que não está funcionando o Wi-Fi, mas pode também para um aparelho que não está funcionando o sinal de rede do chip, que tem os contatos aqui na placa. Algum aparelho que não está saindo som por conta de alguma oxidação, tá certo? Então isso pode acontecer por vários outros princípios aí do aparelho telefone, tá certo? Outro procedimento também bem importante para você fazer quando o aparelho chega na sua assistência, vamos dar um exemplo que um aparelho que parou de funcionar, as abas de voltar, essas abas aqui não estão funcionando, não está funcionando o S nem essa. Aí muitas vezes você acaba trocando a malha e o problema às vezes é uma simples limpeza aqui no FPC. Então eu venho aqui, ó, coloco um álcool isopropílico e faço uma limpeza nesse FPC. E muitas vezes a sujeira não está nem apenas no FPC, mas sim aqui nos outros componentes e vizinhos que trabalham junto com ela. Então muitas vezes você faz uma limpeza e o aparelho acaba voltando, né, voltando a funcionar normalmente, retirando o problema. Então é muito importante, como eu sempre falo para os meus alunos, ter uma análise visual, porque essa análise visual é onde você vai ver se tem alguma oxidação, tá certo? Outra coisa que me perguntam também professor, vale a pena consertar celulares que caíram dentro da água? Galera, isso vai depender muito. Por quê? Porque muitas vezes o cliente derruba o aparelho dentro
de uma piscina, dentro de um balde, a criança acaba pegando o celular, jogando dentro de uma bacia, dentro de alguma coisa, e o que que acontece? O aparelho vai entrar água, e isso vai depender muito do estado da água. Por que o estado da água? Porque se ele pegou um pouco na água, dá tempo dele trazer até na assistência técnica, e a gente faz uma limpeza com álcool isopropílico, e com isso vai sair toda aquela sujeira e o aparelho pode voltar. Isso se não tiver atingido algum componente importante, porque como vocês sabem, aqui embaixo dessas molduras aqui, ó, existem peças, tá bom? Existem muitas peças aqui como capacitores, diodos, SIs integrados, tá bom? Isso vocês vão aprender logo nas nossas aulas, certo? Ó, aqui também vamos ter, ó, se eu tirar aqui, ó, essa proteção aqui, eu vou ter também, ó, mais componentes. Então muitas vezes a água cai aqui dentro e você fica feito louco querendo saber por que o aparelho não tá ligando. Então você vem aqui novamente com aquele álcool isopropílico e faz uma limpeza. A limpeza ela pode resolver sim. Outro exemplo, a câmera de um aparelho parou de funcionar, então muitas vezes pode ser sujeira aqui também no próprio FPC da câmera. Então você vai lá e faz uma limpeza na câmera, faz uma limpeza no FPC, tá bom? Para vocês verem que o álcool isopropílico ele é muito importante, tá bom? Nas nossas placas de celulares, porque ele é muito útil para fazer limpeza, tá certo? Então a limpeza ela sempre é importante numa placa de um aparelho, principalmente com oxidação quando acontece. Continuando o nosso assunto sobre aparelho que cai na água. Muitas vezes o aparelho cai na água e o que que o cliente faz? O cliente pega o celular, gente, e coloca dentro de um saco de arroz. Galera, o saco de arroz vai dar certo? Vai, mas eu vou explicar o porquê que não vai ser muito legal. Por quê? O que que o arroz faz? O arroz ele suga a água que está no aparelho, gente. Mas o problema é que quem danifica o aparelho não é a água, mas sim a oxidação que a água deixa no aparelho. Então o que que vai acontecer? O aparelho vai estar dentro do saco de arroz, ele vai sugar a água que estava no aparelho, gente, mas não vai retirar a oxidação. Então a oxidação tem que ser feita como? Na assistência técnica, porque ele vai ter todos os materiais e produtos para retirar a água do aparelho, para que o aparelho possa talvez ligar normalmente. Eu vou mostrar para vocês uma placa que se encontrou com a água, tá certo? Essa aqui é uma placa de 1 a 10 e vocês podem ver que ela tem uma grande oxidação aqui nos locais. Eu vou tentar dar um zoom aqui e mostrar para vocês como tá complicado aqui essa placa, galera. Ó, vocês estão vendo, isso aqui é branqueado aqui, ó, branquinho aqui, gente, ó, isso aqui é oxidação, galera. Ó, vocês podem ver, ó, que a placa ela não tem mais nem o verde que tem antigamente. Isso aqui foi a água que estragou essa placa. Então essa placa aqui ela teria como ser recuperada? Talvez sim, talvez não. Muitas vezes o problema é tão grave que muitas vezes nem compensa a gente consertar ela e acaba que condenando a placa mãe desse celular, tá certo? Então essa placa que ela foi atingida com água, beleza? Vocês podem ver que tá, né, num estado bem complicado. Ó, se eu colocar aqui o álcool, vocês podem ver que vai até limpar, vai até melhorar mais um pouco. Ó, vocês podem ver, ó, aqui, ó, tá vendo como clareou mais? Por quê? Porque aqui tem uma oxidação e essa oxidação ela faz o que, Paulo? O que que essa oxidação faz? Gente, essa oxidação ela faz o seguinte: essa oxidação ela aprega nos componentes e resseca a solda que está por baixo, e nisso acaba que o componente sai. Ah, Paulo, então a gente pode pegar o componente e colocar outro. Sim, gente, mas tem um porém. Todas as nossas placas, elas têm aqui, ó, esse tipo de solda aqui, ó. Essas soldas aqui são as que seguram, tá bom? Essas soldas aqui, ó, são as que seguram os componentes. Então se essa solda aqui ela sair da placa, que é chamado trilha rompida ou contato rompido, o componente não vai mais encaixar no local. E nisso aí você já vai estar ciente que essa placa ela não vai ter mais solução. Até tem, mas vai sair muito caro e o cliente não vai se interessar, a não ser que você queira fazer estudos com essa placa e tentar consertar ela, tá certo? Outro procedimento que chega muito na minha assistência é o conector de carga, gente. Conector de carga, o aparelho não está carregando. Aí você, vou condenar o conector de carga, não presta. Então, tô aqui com um aparelho K8, bem antigo da LG, e muitas vezes você coloca aqui o carregador
tá certo? E o aparelho não liga, não dá mais sinal. Ah, o que aconteceu, Paulo? Será que queimou? Será que tem que trocar o conector? Muitas vezes, gente, você vai fazer uma simples coisa. Você vai pegar o álcool isopropílico, ó, sempre vai ter o álcool isopropílico na história. Vai colocar álcool aqui dentro e você vai fazer uma limpeza com a escova, ou senão você vai pegar a pinça e retirar a sujeira que tem por dentro, mas com cuidado para não quebrar. Tá certo? Porque muitas vezes a oxidação, como eu falei para vocês, e a sujeira, ela isola do aparelho não carregar e não funcionar, tá certo? Então, para vocês entenderem que muitos procedimentos de aparelhos resolvem muito mais com a limpeza, tá certo? Então a limpeza é bem importante aí na hora desses problemas. Outro exemplo aqui, vamos dizer que a campainha desse celular parou de funcionar. Ah, eu quero saber por que essa campainha parou de funcionar. Então, se ela parou de funcionar, eu tenho que ver antes se ela parou de funcionar. Vocês lembram da nossa aula? Então, aqui a gente vai precisar do multímetro, tá bom? No multímetro a gente coloca aqui na faixa de continuidade, onde dá aquele bip, e vamos fazer um teste. Colocou aqui as ponteiras nos contatos do, ó, vocês podem ver que bipou. Então, se bipou, significa que essa campainha, ela tá ok e não tem nenhum problema. Eu tenho outra campainha aqui jogada, vamos ver aqui se ela tá funcionando. Coloquei um ponteiro aqui, outro aqui, ó. Ela tá funcionando também. Então, vocês verem a importância de um multímetro na hora de se trabalhar com manutenção de celulares. Outros testes que você pode fazer também, principalmente, é um teste de um conector de carga. Ah, Paulo, fiz a limpeza do conector de carga e não resolveu o problema. Como eu posso saber se esse conector de carga vai ser preciso trocar? Então, gente, muito fácil. Eu venho aqui, ó, pego o cabo do carregador do celular, tá certo? Coloco aqui na posição e vou fazer o seguinte, venho aqui, coloco aqui a energia contínua, porque é a energia que está sendo recebida da fonte, tá certo? Então, se eu estou fazendo isso, o que é que eu vou fazer? Eu pego aqui a ponteira negativa, coloco em cima da parte metálica e vou aqui nos contatos e procuro aqui, ó, já encontrei, ó, 5.1 volts. Então o que é que significa, gente? Significa que esse conector de carga, ele está bom e está entrando a carga de 5 volts. Mas calma, gente, porque nem sempre quando você faz esse teste tá ok, porque o que pode acontecer, muitas vezes eu posso estar com esse conector, ele tá com mau contato, e quando eu balanço o cabo, posso passar para um lado e pode acabar parando. Então, o conselho que eu dou para vocês, se vocês verem um conector bem velhinho, igual como tá esse daqui, vou limpar, para vocês verem que sempre tem que ter a limpeza. Eu vou limpar aqui, ó. Quando vocês verem um conector meio velho assim, é sempre bom vocês fazerem a troca e não tentar fazer limpeza. A limpeza pode limpar sim, mas se você vê que resolveu, ó, vocês podem ver, ó, tá vendo a sujeira que já foi retirada desse conector de carga, ó, se eu for mexendo aqui, ó, cada vez, ó, eu vou retirando sujeira, ó, e é que eu nem passei o álcool isopropílico, porque se eu colocar o álcool isopropílico aqui, com certeza pode sair muito mais sujeira aqui na hora de você retirar. Eu vou passando aqui, aí cada vez, ó, ela vai retirando sujeira. Vou fazer a limpeza aqui e pronto, o conector de carga tá resolvido o problema, né? Outro procedimento também, procedimento da bateria, como eu mostrei para vocês na nossa aula anterior. Como é que a gente faz? A gente continua usando a energia contínua. Sim, eu venho aqui agora com a ponteira positiva, o cabo tá meio dobrado, deixa eu desdobrar aqui o cabo. O cabo tá meio dobrado e venho aqui aí, coloco aqui a linha positiva e negativa na bateria. Eu vou colocar um aqui e outra aqui, vamos ver a energia da bateria, tá aqui, ó, 3.5 volts, ou seja, essa bateria ela tá descarregada, sim, porque o valor que ela tem que me passar é 3.8 ou um valor a mais, tá certo? Então os procedimentos de manutenção do celular, galera, são procedimentos bem simples, procedimentos que podem ser resolvidos, e um problema que você pode ter uma renda extra e você não precisa entender 100% do assunto, mas se você souber o básico, isso já é o importante para você iniciar na carreira, tá certo? Vamos agora para os últimos, para finalizar os testes. Vamos dizer que uma câmera dessa tem o problema. Ah, a câmera tá só suja, então vamos fazer uma limpeza na câmera. Sim, o que é que você vai precisar? Você vai precisar de apenas uma coisinha que todo lugar tem, eu tenho certeza aí que na sua casa você vai ter um pequeno cotonete. Então você vai colocar com um pouco de álcool isopropílico e vai fazer a limpeza dessa câmera, galera. Ó, limpei aqui a câmera, passo o pano, o outro seco, e coloquei no lugar. Ah, a câmera não deu certo, então não tem problema, Paulo, vamos substituir, já tem outra câmera aqui para substituir. Venho aqui e faço a substituição da câmera. Substituir a câmera funcionou? Ok. Não funcionou? Infelizmente, se você não estiver sabendo ainda, vamos ter que passar para o esquema elétrico e resolver esse problema. Ah, professor, não sei ainda o que é esquema elétrico. Então, gente, curso completo na descrição do vídeo, onde eu estou ensinando para vocês sobre esquema elétrico, tá certo? Então, galera, esses são os procedimentos básicos que você
pode ganhar dinheiro, tá bom, na sua assistência técnica, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um like, tá bom? Como eu falei para vocês, não é um simples vídeo, e sim a continuação da nossa aula de manutenção de celulares gratuitos aqui no YouTube, tá certo? Então, gente, muito obrigado por assistir, tamo junto e até o nosso próximo aula e valeu!